Imagino que você acorda à noite e não faz a menor ideia de que horas são, né? Se está na hora de levantar ou se acabou de dormir. Só que você está na Grécia Antiga, então você não tem como esticar a mão ali e procurar seu celular, por exemplo, para descobrir as horas. Será que teria como resolver esse mistério cronológico noturno? Geralmente, quando a gente pensa em relógios na antiguidade, a gente costuma pensar nesses relógios aqui que são os relógios de sol, né? Que realmente são invenções assim fantásticas. Vários povos na antiguidade usaram esses relógios, babilônicos, egípcios, gregos, romanos. Só que o relógio de sol ele tem uma limitação óbvia, né? E é que ele só funciona se tiver sol. Então você precisa do sol mexendo no céu ali, fazendo a sombra se movimentar, e a sombra é que marca as horas aqui no disco, né? Inclusive, uma curiosidade, reparem aqui o número 4, né? Escrito com quatro pauzinhos e não como IV, né? Tem vídeo sobre isso aqui no canal já. Mas enfim, o relógio de sol não seria adequado, então, para você saber as horas à noite. Então, será que tinha como? Tinha algum dispositivo que era capaz de dizer na Grécia Antiga as horas à noite? E surpreendentemente a resposta é sim. Existia um relógio extremamente sofisticado, assim, surpreendente, que é o relógio anafórico, que é completamente diferente do relógio de sol e é extremamente interessante, mas para entender o funcionamento do relógio anafórico e o quão fascinante é esse relógio, a gente tem que entender antes algumas características peculiares ali sobre a medição do tempo na antiguidade. Para começar, a gente precisa falar sobre outro mecanismo que vai ser importante para o desenvolvimento do relógio anafórico, que são as clepsidras, ou relógios de água. Que é isso aí que você está vendo, é um exemplo bem simples de uma clepsidra grega. O funcionamento disso aqui é muito básico, né? É basicamente um recipiente, você enche ele de água, ele tem um furinho aqui embaixo e a água vai vazando aos poucos. Quando a água termina de vazar, se você sabe quanto tempo que demora esse processo, né, para a água vazar completamente, você tem ali basicamente um cronômetro à sua disposição, né? Você enche aquilo, você sabe quanto tempo que ele demora, quando ele esvaziou, deu o tempo, né? Então você pode fazer clepsidras que duram ali 1 hora, meia hora, 15 minutos, né? Coisas desse tipo, o tempo que você precisa para algum tipo de marcação que seja útil ali em uma determinada situação. Aí você pode estar se perguntando assim, qual situação, né? A gente sabe que os antigos tinham muito menos preocupação com a marcação precisa do tempo, mas existiam situações de fato em que eles usavam esse tipo de mecanismo para ter uma medição precisa do tempo. Por exemplo, nos tribunais. Era comum que nos tribunais você tivesse tempos iguais, por exemplo, a apresentação de um argumento ou para se defender de alguma acusação. Então, essas clepsidras poderiam ser marcadas para balancear o tempo justamente de defesa e acusação, esse tipo de coisa, né? Inclusive, as clepsidras poderiam ser pausadas se necessário, né? Se acontecesse algum tumulto ali durante o tribunal, ou se alguém fosse chamado ali na hora, ou precisasse ser chamado de fora do tribunal, você poderia pausar a clepsidra colocando um pouco de cera nesse furinho aqui, né? Impedindo ali a vazão de água, né? Então dando stop ali no cronômetro. Outro contexto interessante também do uso da clepsidra que a gente sabe pela documentação antiga é na medicina. A gente sabe de pelo menos um médico, que é Herófilos, que no século 3 a.C. usava uma clepsidra para fazer a medição da frequência cardíaca dos seus pacientes, né? Para descobrir quantas vezes o coração da pessoa ali batia dentro de um determinado espaço de tempo. Então, na medicina também a gente sabe que a clepsidra foi usada pelo menos por alguns médicos. E também, talvez o mais inusitado desses contextos são os bordéis. Alguns historiadores, isso aqui não é tão claro, né? Não é tão certo, mas alguns historiadores suspeitam que na cidade de Atenas, clepsidras eram usadas em bordéis, né? Para limitar o tempo das visitas, digamos assim, né? Então temos aí alguns contextos em que as clepsidras eram utilizadas, né? Esses relógios de água. Só que a clepsidra ainda não soluciona o nosso problema lá do início do vídeo de saber que horas são à noite, né? Porque se você acorda no meio da noite e vê um potinho vazando, isso não vai te ajudar muito. A não ser que você consiga fazer com que esse pote fique vazando durante longos períodos de tempo, né, continuamente, e de forma muito precisa. E isso a clepsidra não fazia, essa clepsidra simples não faz, por dois problemas, né? Que é aquele relógio anafórico fantástico que eu mostrei, que eu vou detalhar daqui a pouco, ele sim resolvia esses problemas, né? Mas a clepsidra ela tinha dois problemas. O primeiro era o problema da inconstância da vazão,
E o segundo era o problema da inconstância dos céus, né? Como assim? A inconstância da vazão é o seguinte: se você tem um recipiente cheio de água, como a clepsidra, e com o furinho embaixo, essa coluna de água, a altura dela, dependendo de qual for a altura dessa coluna de água, da quantidade de água que está na clepsidra, a vazão vai ser maior ou menor. Se tiver muita água, a vazão vai ser muito grande, né? Muita água acima do furo, a vazão vai ser muito grande. Se tiver pouca água acima do furo, a vazão vai ser menor. Então, dependendo do nível de água dentro da clepsidra, a vazão dela varia. Então, isso é um problema para um relógio que funcionaria, para uma clepsidra que pudesse funcionar durante um dia inteiro, durante 24 horas, por exemplo, né? Porque como é que você faria exatamente as marcações de tempo ali? Isso é um complicador. E o outro problema, que é um problema mais estranho ainda, inusitado, é o problema da inconstância dos céus. Como assim? É porque a hora no mundo antigo, tanto em Roma quanto na Grécia, não era como a nossa hora. A nossa hora são 60 minutos, é um período de tempo constante, fixo, independente da hora, do momento do ano em que você está ou de onde você mora, né? Uma hora é sempre uma hora. Para os antigos, não. Uma hora é um dozeavos, né? Uma de 12 partes do dia ou da noite. Ou seja, você tem o período do pôr do sol até o nascer do sol e do nascer do sol até o pôr do sol. Você divide esses dois períodos em 12 partes, cada uma dessas é uma hora. Beleza. Parece mais ou menos parecido com o nosso, né? Mas o problema é que o dia e a noite nem sempre têm a mesma duração. Isso varia ao longo do ano, né, por causa da inclinação da Terra e tal. Mas para os gregos que estão acima ali bem acima da linha do Equador, se você estiver na linha do Equador, esse fenômeno é pouco visível, né? Mas se você estiver mais distante da linha do Equador, como a Grécia está, os verões, o dia durante o verão são significativamente mais longos que as noites, e no inverno as noites são significativamente mais longas que os dias, né? Então você vai ter, no verão, as horas diurnas são mais longas do que as horas noturnas. Porque se o período é maior e ele é dividido em 12, assim como o período menor é dividido em 12, cada uma das partes desse período maior vão ser maiores do que as partes desse período menor, né? Então, as horas variam ao longo do ano. Quanto tempo dura uma hora? Não só varia ao longo do ano, quanto varia também dependendo de você onde está. Porque, como eu disse, se você estiver bem próximo da linha do Equador, esse fenômeno é praticamente imperceptível. Se você estivesse mais longe ainda, esse fenômeno seria ainda mais claro, né? Então você teria dias longuíssimos durante o verão e invernos longuíssimos, e noites longuíssimas durante o inverno. Então você tem esse problema da inconstância dos astros, né? Da inconstância dos céus, por assim dizer. E como é que o relógio anafórico resolve esses dois problemas, né? O primeiro problema ele resolve dessa forma que é muito interessante. Ele pega aqui, em vez de utilizar um recipiente só vazando, ele usa três. O primeiro é o tanque principal, onde você vai colocar a água, e esse tanque ele tem uma vazão grande, que vai jogar essa água para um tanque regulador. A vazão do tanque regulador ela é menor. Então, como a água que vai estar entrando, a quantidade de água que está entrando é maior do que a quantidade de água que está saindo, ele vai transbordar constantemente e vai sempre estar cheio. E aí você perde você resolve aquele problema da variação da coluna de água, né? Porque essa água que está transbordando, ela simplesmente vai para fora do sistema, então ela não afeta nada. E a quantidade de água que vai vazar do tanque regulador para o tanque receptor, o tanque que de fato vai indicar que horas, quanto tempo está se passando, vai ser uma vazão constante, porque de novo esse tanque vai estar sempre cheio, né? E aí, à medida que esse tanque aqui enche, ele vai levantando aqui uma boia, e essa boia, conectada a um contrapeso, vai fazendo girar um disco onde as horas estão marcadas, né? Então você tem esse disco indicador conectado a esse tanque receptor que recebe a água sempre com uma vazão constante. Então, dessa forma, o mecanismo do relógio anafórico, né, que eu vou mostrar daqui a pouco, resolvia esse problema da inconstância da vazão. E o problema da inconstância dos céus, ele é mais complicado de resolver, mas eles também resolveram isso. Como que funcionaria essa solução?
Aqui eu encontrei esse vídeo aqui na internet que detalha, né, que faz uma demonstração. Ele tem um mecanismo um pouco diferente aqui embaixo, mas ignore isso aqui porque ele está supondo que a boia está conectada no primeiro tanque, né? Na verdade, estaria conectado no último tanque. Então aqui ele vai esvaziando, mas na verdade ele deveria estar enchendo. Mas de qualquer forma, o que importa é essa parte de cima aqui, né? Então você tem uma grade, que são essas linhas aqui, né? Na verdade, curvas aqui. E você tem um outro disco atrás, esse disco azul, e a combinação desses dois elementos, desse disco e dessa grade, é que vão indicar as horas. E aí você vai ter que, cada dia do ano, você vai ter que mudar o ponteiro de lugar nessa grade. Então repara que o ponteiro está aqui em cima, na hora que eu der o play aqui no vídeo isso vai mostrar com maior clareza, mas a posição do ponteiro vai mudar ao longo do ano e isso vai ser fundamental para fazer os ajustes relativos à mudança do momento do ano, se você está no inverno, se você está no verão, se você está num equinócio, num solstício e coisas do tipo, né? Então repara aqui que eu vou dar o play e ele vai indicar aqui o ponteiro, né, essa bolinha aqui, e à medida que ele vai se movimentando, o, o que está indicando as horas é onde o ponteiro encontra com essas linhas, né? Então aqui ele encontra aqui 7, 8, 9, 10, né? E você tem os períodos aqui do nascer do sol ao pôr do sol e do pôr do sol ao nascer do sol, né? Então isso aqui quando ele completa um dia, ou seja, ele funciona durante o dia inteiro, né, resolvendo aquele problema da inconstância da vazão e aqui também resolvendo o problema da inconstância dos céus, né? E aí passou um dia, você troca a posição do ponteiro. Repara que ele trocou a posição e agora ele indica a hora aqui, não na ponta, né? Então, esse ajuste que vai sendo feito, como essas linhas aqui são curvas, né? E essas linhas aqui do disco atrás são retas, vão mudando quando que de fato uma hora se passou. Agora a hora quando o ponteiro chega aqui, a hora se passou, e não quando o ponteiro chega aqui, por exemplo, né? Então isso vai variando ao longo do tempo, você vai mudando sempre a posição aqui do ponteiro, e aqui agora são 12 aqui, uma aqui, duas aqui, né? Não, três aqui, quatro, etc. Então aqui resolvido também de forma absolutamente fantástica, né? E essa grade ela tem que ser preparada de acordo com o lugar onde o relógio vai funcionar, né? Porque isso aqui vai depender da latitude onde o relógio está localizado, né? Então todos esses elementos foram levados em conta, né? Com um grande conhecimento astronômico e tecnológico, né? Hidráulico ali dos gregos antigos para desenvolver esse relógio fantástico que é o relógio anafórico, né? Que está aqui. Isso aqui, na verdade, a gente não tem nenhum relógio anafórico que sobreviveu ao tempo. A gente só tem descrições dele, por exemplo, Vitrúvio, né, o famoso arquiteto romano, que escreveu aquele livro De Arquitetura, né, em homenagem a quem o Da Vinci fez aquele homem vitruviano, né, que é o cara de braços abertos, assim, meio circular e tal, uma pintura muito, uma ilustração, né, muito famosa do Da Vinci. Mas esse aqui é uma reconstrução, uma reconstrução baseada nas descrições de Vitrúvio de como que seria esse relógio anafórico, né? Agora, claro que isso, então, resolvia o problema, assim, de saber que horas eram à noite, mas claro que eu estou meio que brincando aqui, né? Dificilmente alguém no mundo antigo teria essa curiosidade de saber que horas são precisamente à noite, né? Mas esse relógio era provavelmente muito mais decorativo, muito mais um objeto de ostentação, de conhecimento ou de poder do que qualquer outra coisa, né? Não era um objeto assim que as pessoas tinham em casa para conferir as horas a qualquer momento, né? Isso não era muito uma preocupação no contexto grego. É, mas a gente sabe de alguns filósofos, por exemplo, Sinésio de Cirene, que é um discípulo de Hipátio de Alexandria, sobre a qual a gente vai falar mais aqui no canal, ele descreve e dá de presente, né, um relógio desse para um magistrado. Então, mas de qualquer forma, está aí o relógio anafórico, né, uma invenção fantástica e que diz muito aí sobre essa maestria, né, esse conhecimento é, em vários níveis de engenharia e de astronomia que os gregos ali e romanos possuíam, né? Então é isso. Se você achou interessante aí o relógio anafórico, deixe aí seus comentários e depois a gente volta com mais vídeos. Valeu, obrigado pela atenção e até o próximo.